Oi, eu sou a Rai, seja muito bem-vindo ao canal. Se tu ainda não é inscrito, eu peço para que tu se inscreva para poder ficar por dentro de tudo que nós fazemos por aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que eu fiz esse roupeiro do zero, reaproveitando um outro roupeiro velho que eu tinha. Então eu recuperei todas as peças dele e fiz um roupeiro totalmente novo, com cor, com cortina, com tudo. Então eu vou te ensinar, vou te mostrar e te inspirar a reaproveitar algum móvel que tu tem aí, que tá totalmente sem sentido na tua decoração, para que tu possa fazer uma peça totalmente nova e mais útil pro teu dia a dia. A gente gostou bastante desse resultado, é um roupeiro bem diferente, mais estilo closet, mas que deu todo um charme aqui pro nosso quarto. Eu espero que vocês gostem, então assistam até o final que eu vou dar várias dicas pra vocês. Oi, gente! Iniciamos a desmontagem oficial do nosso roupeiro. Eu já tirei as gavetas, também já desocupamos todo ele, tiramos todas as roupas, tudo. E agora a gente vai começar a desmontar. Lembrando que a gente fez esse roupeiro e colocou ele aqui na ideia dele ficar bastante tempo. Então ele tá cheio de prego, cheio de parafuso e com um monte de remendo que a gente fez pra ele poder ficar de pé. Então essa vai ser a parte provavelmente mais complicada, que vai ser conseguir entender por onde a gente vai começar a desmontar ele. Mas oremos que dê tudo certo. O quarto é minúsculo, então eu não vou conseguir enquadrar em um lugar que vocês consigam acompanhar todo o processo de desmontagem, mas para que vocês entendam o caos que é. Olha o espacinho que a gente tem aqui, ó. É muito pequeno. A gente montou esse roupeiro todo de pé, porque não tem como montar ele e virar. Então, eu vou deixar o celular aqui gravando e a gente vou tentando movimentar ele para vocês conseguirem entender o que tá acontecendo. Desmontar o roupeiro foi difícil porque quando nós remontamos ele, muitas peças quebraram e nós tivemos que pregar e parafusar em vários pontos, além dos encaixes, para garantir que ele ficasse de pé. Ele tinha um lado para começar a montar. Eu não sei se todos são assim. Nós acabamos iniciando o processo de desmontagem pelo lado errado. Depois nós mudamos o lado e foi um pouquinho mais fácil para conseguir desmontar. Com calma e paciência deu certo. O que dificultou bastante também foi o fato das peças serem bem pesadas. Infelizmente, muitas acabaram quebrando, mas mesmo assim nós conseguimos reaproveitar grande parte dessas peças para fazer mais 2 móveis aqui em casa. Conseguimos finalizar o processo de desmontar. A gente quase se matou junto, mas tudo sob controle. Agora nós vamos dimensionar todas essas madeiras para ver o que a gente vai usar lá e como que a gente vai fazer essa estrutura. Para vocês entenderem, essa parede é onde vai o roupeiro, ela mede 1,65 e a ideia é fazer do chão até o teto. Então a gente vai botar duas, uma aqui e uma ali, uma base, e embaixo vão ir as gavetas e nós vamos fixar, a ideia pelo menos, né, é fixar direto no teto essas laterais. E daí vão ir os 2 cabideiros aqui. E ali em cima talvez a gente faça uma mini prateleirinha para poder armazenar ali os cabideiros. Porque a gente não quer comprar aqueles que são em arco, porque não vem nessa medida. E o de 2 metros é muito mais caro. Então a ideia é fixar na parte de cima, né? Então a gente vai ter que fazer 2 prateleiras para poder fixar o cabide. E daí a gente fixa nas laterais. E aqui a gente faz uma base para esse móvel. E daí para fechar, a cortina. Então, a ideia aqui é que a gente faça a base com essas madeiras, para que depois a outra possa vir em cima, e aquela que a gente cortou vai ali na lateral. Aqui vai ter as gavetas, então a gente vai fazer só uma mini lateral aqui, com uma prateleira também aqui na parte de cima, para a gente poder ter onde fixar as gavetas aqui nesse lado, para não ficar direto na parede, porque não faria sentido, né? Para montar a base, nós quebramos um pouco a cabeça porque nós não queríamos comprar mais madeiras, para usar essas que nós já tínhamos. Esses caibros, eles têm a medida de 4,5 por 5, mas o comprimento não fechava com a medida da base, que era 1,65 de largura. Então, acabamos tendo que adaptar da forma que dava. Fizemos 2 retângulos na maior medida possível, só para que pudéssemos dar um suporte para o MDF da base e evitar que ele ficasse no chão. Optei por fazer assim ao invés de colocar os pés para evitar que abaulasse com o tempo, já que as peças do MDF são bem pesadas. Ó, gente, então a gente fez a base assim, para reaproveitar essas madeiras que a gente já tinha aqui em casa, porque a gente não queria comprar madeira. Então ela não ficou com 1,65, ela ficou com um pouquinho menos, mas igual não tem problema. A gente vai fixar desse jeito lá e depois a gente só vem com o arremate na lateral e nem vai dar para perceber. Então lá onde ficaria encostado na parede vai ficar sobrando um espacinho, aqui vai vir no limite pra gente poder encaixar o perfil aqui de acabamento aqui e aqui.
E no fundo também vai ficar um espacinho ali atrás do roupeiro que a gente vai fechar depois com esse arremate na volta. Então, na verdade, a gente fez o que deu pra fazer pra gente poder aproveitar essas madeiras e não precisar gastar com madeira pra base. Essa parte aqui tem 2,35, né? 2,33. E a gente precisa que ela tenha 2,30. Então a gente escolheu um dos lados que tá mais... Escolheu o lado mais feio? O lado que tava mais feio a gente vai cortar para ela poder ficar com 2,30, que é a altura que a gente precisa. Porque esse móvel vai em cima da base aqui. Então a gente precisa parafusar ele lá em cima. Então a gente precisa que ele fique exatamente com a altura que a gente tem da base até o teto para poder fixar ele lá em cima. Todos os cortes foram feitos pelo Jader com a serra circular mesmo. Nós tiramos as medidas e cortamos, sem mistério, tudo baseado no que nós temos de espaço aqui no nosso quarto. Oi, gente! A gente é do YouTube! Oi, gente! Oi, galerinha! Então a gente marcou as portas que eram do roupeiro e agora a gente vai cortar essas portas para conseguir fazer, então, as prateleiras que vão em cima de onde vai ficar os cabides. A gente precisa de 2. Acabei não gravando todos os cortes, mas foi uma peça com 2,31 para lateral, mais 2 peças usadas, uma para base e a outra para o tampo das gavetas, e mais 2 menores para a parte inferior, onde irão as gavetas. Agora a gente chegou na parte mais difícil, que é a parte das gavetas. Então, o que acontece? Essas gavetas, elas vão ficar ali, né? Então, a gente vai ter uma gaveta aqui e outra aqui, são 4 gavetas, né? 2 assim e 2 assim. Vai ter uma base aqui no meio, para ela poder correr, e em cada ponta vai ter mais uma lateral. Então, o que acontece? Cada gaveta hoje, ela tem 82 centímetros, e ali a gente tem 1,65. Então, a gente vai ter que reduzir 2 centímetros de cada gaveta, para que elas possam caber uma ao lado da outra ali em cima da base. Então, agora a gente vai ter que cortar tanto essa parte da frente, quanto a parte lá de trás, para encurtar o tamanho dessas gavetas, e daí ficar certinho as duas ali. Então, a gente vai ter que mexer em 4 gavetas, até elas chegarem na medida certa que a gente precisa. Ou seja, muito trabalho. Nós vamos cortar o fundo também das gavetas, porque obviamente ele ficou maior. Então a gente vai tirar uma partezinha com estilete mesmo, né? Com o estilete mesmo, porque ele é fininho. E daí nós vamos remontar todas as gavetas. A gente já fez um teste em uma gaveta e deu certo as medidas. Então a gente vai montar todas elas e vai mostrando pra vocês. As gavetas, como mencionei anteriormente, nós reduzimos 2 centímetros em um dos lados de cada gaveta. Para isso, nós tivemos que desmontar todas elas, cortar e remontar. Também mexemos na medida do fundo para dar certo no processo de montagem. Mais além, nós nos demos conta de que podíamos ter tirado ali meio milímetro a mais para não ficar tão apertada no lugar. Mas no fim das contas deu tudo certo, só deu um pouquinho mais de trabalho na hora de colocar no lugar e ela acabou ficando um pouquinho mais apertada ali para puxar as gavetas. Nada que atrapalhe, mas poderia ter ficado um pouquinho melhor se nós tivéssemos nos dado conta dessa diferença de medida que ficaria muito apertadinho ali na hora de montar. Com relação às medidas das peças, ficou então uma peça com 2,31 m, uma peça de 1,65 m, uma peça com 1,63 m, 2 peças de 29 centímetros, todos com 53 de largura, e as gavetas ficaram com 78 centímetros de fundo e 80 centímetros de frente. O comprimento ficou com 42 centímetros. Além disso, eu também usei 2 prateleiras com 1,63 m com 44 de largura. Para poder começar o processo de pintura, então, primeiro eu vou arrumar todas essas partes que ficaram do corte e também essas partes que tem furinhos, de onde tinha parafusos, pregos e tudo mais. E para isso eu vou usar essa massa F12, que é uma massa que eu sempre uso para recuperação de madeira, e já vem na cor branca. E ela é uma massinha pastosa que é só passar nos vinquinhos e depois lixar. Eu vou começar por essa parte aqui. Essa parte ela vai fixada assim lá. Então não tem problema aparecer essa parte, né? Só que eu vou tapar esses furinhos e vou tapar essa parte aqui também para depois ficar um acabamento bom na hora da pintura. Nessa parte da preparação, sempre faço o melhor possível, mas nem sempre fica 100%. Nesse caso, as peças tinham bastante furos, então eu tive que passar massa mais de uma vez para poder ficar o melhor acabamento possível. Dá para dizer até que eu fiz um milagre aí, porque o resultado final ficou realmente muito bom. Essa parte não tem muito segredo. É só vir depositando a massinha aqui e vir raspando com a espátula. Ela não vai ficar perfeita, né? Porque
O MDP ele é bem chatinho nessa parte do corte, mas já vai auxiliar bastante para o acabamento final. O MDP é um aglomerado de madeiras, então no corte ele sempre fica bem ruim, diferente do MDF que o corte é bem mais limpo. Essas partes onde eu corto eu sempre evito usar em pontos que ficarão muito aparentes, porque mesmo com a massa não vai ficar perfeito. O MDP também esfarela com facilidade, então ele acaba sendo bem sensível no manuseio. O segredo é passar uma camada generosa de massa para conseguir lixar bem e deixar bem retinho. Essa aqui também foi a que eu coloquei o prego em cima, então eu vou tapar o preguinho. E aqui eu vou vir com os dedos tentando preencher, porque essa parte tem que ficar mais grossa pra na hora de lixar ele ficar certinho. Aqui como é a porta, a gente tem essa parte aqui onde ia a maçaneta, a dobradiça. Daí eu vou colocar um pedacinho de isopor aqui dentro pra dar um enchimento, pra depois ir com a massinha pra tapar, porque senão vai ficar muito alto, a massinha não vai dar conta. Ela vai retrair e vai ficar feio. Então, a gente vem, coloca um pedacinho de isopor, pressiona bem pra criar essa parte aqui. Ele tem que ficar bem pra dentro, não pode ficar por fora, senão também vai aparecer as bolinhas. Ó, assim já tá bom. E depois a gente vai cobrir com a massinha. Eu vou fazer isso nos 3 furos que tem em cada porta. Agora que a massa já secou, eu vou começar a lixar, então, todas as partes que eu fiz a massa, pra ver se vai precisar reaplicar de novo massa em algum ponto, pra deixar perfeitinho, pra daí sim a gente poder partir pra pintura finalmente. Na hora de lixar, nós conseguimos ver se vai precisar dar mais uma camada de massa ou não. Vai lixando com calma, com uma lixa fina e vai olhando se está liso. Importante fazer isso onde tenha bastante claridade para facilitar enxergar os defeitos que possam surgir. Agora que eu já lixei todas as massas de madeira de todas as peças, eu vou vir com um pano úmido e vou limpar bem essas peças para a gente poder vir com um fundo, para daí depois a gente vir com a pintura. Então essa parte é só limpar. Uma coisa importante dessa massa, quando a gente usa ela, é que depois que a água entra em contato com ela, assim como o pano úmido, ela vai soltando o excesso dessa massa. Isso é bom, porque daí a gente consegue tirar bem e deixar só realmente onde precisa. O ruim é que ela vai ficando pozinho, ó, na peça. Então tem que passar pano várias vezes, passa o pano, vai lá, lava, passa de novo umas 2, 3 vezes até ter certeza de que realmente não tem mais pó na superfície, senão não vai adiantar. Quando a gente for pintar não vai dar certo. Então eu passei uma vez o pano, ficou o pó ainda, tô vendo que tá branco. Eu venho, passo de novo. E daí eu evito pegar os pontos onde tem a massinha, porque daí ele não vai soltando de dentro de onde eu passei. Oi, gente, então agora que eu já limpei todas as pranchas e todas as prateleiras, as gavetas, tudo, eu vou vir com a primeira demão da batida de pedra. Essa batida de pedra, ela parece muito uma massa corrida. Eu li bastante sobre ela, ela auxilia bastante a ajudar a fixar a tinta esmalte nessa superfície. Então eu não lixei ela toda, né, eu só lixei os pontos onde eu tinha passado a massinha. Então, pra gente poder ter uma aderência boa da tinta esmalte aqui nessas superfícies, eu vou estar usando a base antes, que é essa batida de pedra, tá? Ela vai funcionar como se fosse um primer e ela é uma linha automotiva de tintas, então ela é usada em veículos para auxiliar contra chuva de pedra ou até as próprias pedras do chão, porque ela muitas vezes é aplicada na parte de baixo do carro. Então, para que não fique danificando, ela cria uma resistência. Claro que nesse caso ela normalmente é aplicada com pistola, né? Mas a gente vai aplicar aqui com um rolinho de espuma, tá? Eu comprei esse aqui que é maiorzinho para ser mais fácil de aplicar. E eu peguei também um pincelzinho fino para fazer os cantinhos, as voltinhas da gaveta. A batida de pedra eu vou aplicar com as peças desmontadas. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que aplicar nessa face, esperar secar, aplicar a segunda demão, esperar secar, depois virar a peça e aplicar do outro lado. Mas eu achei mais fácil, como ela tem essa textura assim pastosa, fazer dessa forma. Então eu vou ir fazendo agora aqui, vou mostrando pra vocês. Essa daqui é da marca 2001, mas eu sei que tem outras marcas mais conhecidas no mercado. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam adquirir de vocês. É bem baratinho, eu paguei em torno de 25 ou 28 reais nessa latinha de 900 ml. E ela promete ter um bom rendimento. Vamos ver como é que vai ser. Eu fiz meu chimarrãozinho aqui pra poder ir fazendo bem good vibes. Tá chovendo lá fora, eu vou ter que fazer aqui dentro.
Então, graças a Deus que chove só lá fora, né? Então eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que me virar com o espaço que eu tenho. Então fiz meu chimarrãozinho, vou fazer bem de boas isso e vou mostrando pra vocês. Então eu vou fazer assim, eu vou ir largando ela, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Não, deixa eu pegar daqui mesmo. Eu não vou diluir, mas se vocês quiserem, dá pra diluir em até 5% de água, tá, gente? Ela é base água. Tem que dar um jeito de tirar isso tudo aqui. Deixa eu ver se com esse negocinho aqui vai dar certo. Olha só como ela já deu um fundo bem legal na peça. Eu acho que ela vai ficar meio porosa, eu também vi sobre isso, mas eu vi que depois dá pra passar uma lixinha bem fininha por cima pra dar uma quebrada nessa porosidade. Então essa daqui já foi. Ela também seca bem rápido, pelo que eu li. Eu vou botar ela aqui em cima. E vou aplicar aqui na outra. Eu comecei fazendo do jeito mais difícil, mas depois eu vi que era mais fácil pegar o pincel e ir depositando um pouco do material e espalhar com o rolo depois. Mas também poderia ter colocado na bandeja de tinta para facilitar. Agora que vocês já viram como que é o processo de pintura, que é super simples, eu vou agilizar essas peças aqui e depois eu volto com todas as peças com o fundo pronto pra gente poder partir para a próxima etapa, que vai ser a etapa da pintura. Então eu vou dar a primeira demão, vou dar a segunda demão e depois eu mostro pra vocês como que ficou depois da segunda demão. Olha, gente, ela vai ficar assim na primeira demão. E essa daqui já é uma que eu dei a segunda demão, ó. Ela ficou bem mais branquinha. Oiê! Então bora para mais uma etapa desse processo do nosso guarda-roupa. Eu vou começar o processo de pintura. Eu vou usar essa tinta da Coral. Ela é a cor rosa clássico, vou inovar na cor, né, porque eu tudo tô pintando de branco aqui dentro, então finalmente eu vou aplicar uma cor em algum móvel. Então eu optei pelo rosa clássico porque eu acho que vai ficar legal com aquele tom de azul que eu já tenho no lambri da parede do quarto. Eu comprei 800 ml dessa tinta, ela é uma tinta esmalte à base de água, em acabamento brilhante, semi-brilho, né? Essa tinta da Coral, ela diz aqui atrás que ela não precisa de diluição, ela é pronta para o uso, se necessário é para diluir. Então a primeira demão dela eu vou fazer sem diluição para ver como vai ser, tá? Eu não sei se essa latinha vai ser suficiente para tudo que a gente tem para pintar, mas eu vou começar então pelas prateleiras, né, pela estrutura do roupeiro e vou deixar as gavetas por último, porque se for o caso, eu posso comprar um branquinho, alguma outra cor para colocar na parte de dentro das gavetas e eu faço só a pintura da parte externa dela com o rosa. Então eu vou ver como é que vai ser. Como eu vou fazer? Eu decidi pintar a estrutura onde não irá parafusos, né? Então a parte do tampo externo e a parte que vai em cima das gavetas eu não vou pintar, porque essa parte eu vou precisar fazer furos e vou colocar parafusos. Então, para poder fazer o acabamento, deixar a pintura perfeita, sem retoques, esses dois lados eu não vou fazer a pintura agora. Então, eu vou pintar as prateleiras, vou pintar as outras partes e vou deixar essas duas por último, tá? Por que eu vou pintar fora do lugar? Porque eu acho que fazer cantinhos é muito mais difícil e a tinta semibrilho ela é uma tinta um pouco mais chatinha, assim como acetinada na hora da pintura, porque ela também marca. Então, a tinta fosca já não, a tinta fosca ela já é bem mais acessível pra gente conseguir fazer retoques, mas o fosco ele suja muito mais, né? Então, como eu sou, né, eu moro junto com um mecânico, é muito importante que essa tinta seja bem limpável, então eu optei pelo acabamento semibrilho. É a primeira vez que eu uso tinta semibrilho, eu particularmente não gosto muito dela, mas para móveis eu acho que ela vai dar um acabamento legal. Então, eu vou abrir a tinta, vou mexer ela aqui
e vamos ver o que vai sair, né, gente? Eu tô usando esse rolo aqui da Atlas, tá? É o rolo Resimax para superfícies lisas. Ele é um rolo específico para resinas, epóxis, verniz e esmaltes. Ele promete dar um excelente acabamento. Ele tem a altura da lã de 5 milímetros e ele é um rolo de 15 centímetros. Até eu acho que não vai caber nessa bandeja. Então eu vou ter que pegar outra bandejinha, porque esse rolo é muito grande para essa bandeja aqui. Então eu vou mexer a tinta aqui, misturar bem ela, vou começar a aplicação. Eu não lixei a superfície, porque assim, ó, eu acho que ela ficou um pouco áspera, mas eu não acho que isso vai prejudicar o acabamento da tinta. Então eu vou começar por essa pequenininha aqui, que é uma das lateraisinhas, né, das gavetas, pra ver como vai ser. Então bora pra hora da verdade. Tentar pintar sem interrupções. Eu peguei a bandeja certa agora, grande. Vou abrir aqui a lata de tinta. Gente, vocês vão ficar ouvindo umas patinhas, porque eu tenho uma cachorrinha que é muito quieta. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Quieta. Ai, consegui fazer arte! Socorro! Você é louco? Quem sabe faz ao vivo. Então tá, galera, agora eu vou conseguir recuperar minha dignidade. Eu vou botar uma fita crepe aqui pra evitar que essa lata fique grudenta. Ai, meu Deus. Eu sempre faço isso quando eu vou pintar, porque eu acho que fica melhor depois na hora de fechar a tinta, sabe? Embora já tenha dado BO no início. Na parte da pintura, o segredo é não colocar tinta demais para não escorrer e pintar sempre na mesma direção, principalmente tinta acetinada ou semibrilho. Molha bem o rolo de pintura, retira o excesso e vai passando na peça. Faça movimentos contínuos e sem muitas emendas, para não ficar marcando a tinta e não precisar dar muitas demãos até cobrir. Uma boa tinta deverá exigir de 2 a 3 demãos para acabamento perfeito, dependendo do tom dessa peça, é claro. Às vezes uma peça mais escura vai precisar de mais demãos, mas para isso também a gente tem os fundos que servem justamente para aliviar a quantidade de demãos de tinta e preparar essa superfície para pintura. Nesse caso, o nosso fundo foi a batida de pedra, que já deu uma cobertura boa, evitando uma necessidade exagerada de demãos de tinta. Gente, acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas assim, ó, eu não achei que ficou acabamento ruim, tá? Então eu não vou lixar as outras peças, eu vou pintar tudo assim. Aqui eu já vou dar uma demão também nessa lateral. Ai, gente, que lindo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele é um rosinha clarinho, sabe? Olha que cor mais bonita. Depois que seca, o rapaz disse que ele dá uma escurecida. Vamos ver. Mas eu gostei, achei bem bonitinho. Vou deixar secar essa peça e vou ir pintando as outras. E assim, ó, segredo pra uma boa pintura, gente, tá? Principalmente semibrilho, acetinado, é usar só uma direção de pintura. Então, assim, é só um lado. Não fica pintando assim, daqui a pouco assim. E vai tentando não marcar o pincel, assim. Por último, vem dar uma pincelada mais superficial, assim, pra ele ficar tudo pro mesmo lado, tá? Então agora eu vou fazer a pintura daqui, vocês não reparem no meu look, que meu look é super tendência no Rio Grande do Sul do inverno, tá? Hoje tem um dia bem chuvoso, bem friozinho, e esse look é super típico daqui. Se vocês não são do Sul, vocês não sabem nada. Então eu vou pintar essa parte da prateleira. Isso aqui são as duas prateleiras, tá? Eu vou pintando e vou falando pra vocês as partes. Eu não sei se eu tô aparecendo no vídeo, mas enfim. Essa daqui é uma prateleira, aqui do lado é outra prateleira. Eu não vou filmar tudo pra não ficar muito longo esse vídeo, tá? Mas eu vou pintar então a prateleira. Depois o tampo que vai em cima das gavetas, eu vou pintar só a parte de baixo dele. E depois eu vou pintar a lateral pelo lado de dentro. E vai ser essas peças que eu vou pintar, tá?
E vai ser aos poucos porque hoje tá chovendo, não tenho que botar todas essas peças, tá bem úmido, então provavelmente hoje eu só vou conseguir dar uma demão. Quanto maior a peça, fica mais difícil a aplicação em linhas contínuas, mas evita ficar fazendo muitos pedaços quebrados para não ficar aparente essas emendas da tinta. Eu dei 2 demãos apenas, sem diluição, e o acabamento ficou perfeito. Essa tinta tem uma cobertura muito boa e a cor ficou bem suave, mas ficou bem alinhadinha. Gente, no processo de pintura das gavetas, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pintar primeiro essa caixaria da parte externa, então eu vou pintar essas laterais aqui, né? As 3. Essas bordas, essa borda, e vou pintar a borda de baixo. Vou pintar toda a caixaria e a parte interna eu não vou pintar. Por quê? Porque eu tô com muito medo que essa tinta não dê pra fazer tudo. Então, é muito difícil acertar exatamente o mesmo tom quando a gente faz outra tinta. Então eu vou deixar todas as partes internas da gaveta, porque daí eu tenho a possibilidade de pintar de outra cor, não vai fazer diferença porque é o interno da gaveta e vai ser todas as gavetas, então vai ficar uma coisa de querendo ou não padronizado. Então primeiro eu vou pintar as caixarias externas de todas as gavetas e depois eu vejo a parte interna, depois que eu terminar todas as pinturas, como que eu vou fazer, tá? Pra fazer a pintura das gavetas, eu tô usando um pincel nesses cantinhos aqui. Então eu tenho esse pincel fininho assim, eu só venho aqui, pincelo essa parte e a lateral. Eu não tirei os trilhos das gavetas, tá? Tem umas que estão sem porque foram as gavetas que eu cortei. Mas eu optei por não tirar os trilhos, porque como esse roupeiro ele é de MDP, ele não é MDF, onde a gente tira um parafuso, é muito ruim de ele encaixar de novo. Porque daí ele esfarela ali, onde era o buraco do parafuso, e fica bem ruim. Então, pra não correr o risco, assim, de daqui a pouco, né, ficar frouxo, alguma coisa assim, então eu não tirei, tá? Bora pintar agora a parte interna das gavetas. Então eu pintei toda a parte externa pra ficar mais fácil de conseguir manusear ela. E agora eu vou pintar a parte interna. Uma questão muito importante, eu odeio pintar cantinhos porque eu não gosto dessa textura que fica o pincel. Mas eu vou dar o meu melhor aqui pra poder entregar um resultado bom, então por favor não me julguem depois. Então eu vou começar fazendo primeiro os cantinhos, tá? E depois eu vou pintar as bordas e por último aqui o fundo. E é isso, gente. Agora que eu já pintei a gaveta, eu vou pintar as outras e daqui a pouquinho já estou voltando com a montagem do roupeiro, finalmente. Iniciamos a montagem e agora é a hora da verdade, de sabermos se todas as peças que a gente cortou realmente vão dar certo. A gente já percebeu de cara que a parede é torta, então a base já tá mais difícil de encaixar. No processo de montagem da base, nós fixamos os parafusos ao longo dessa chapa, depois viramos ela e fixamos as 2 travessas onde irão as gavetas. Essa parte não tem muito mistério, nós usamos prego pequeno para firmar e depois nós parafusamos mais ou menos uns 2 parafusos por peça. Então, gente, agora nessa parte nós vamos fazer 2 furos ali, porque a gente vai colocar as prateleiras aqui. Então, ali será uma ripinha, assim, de madeira, aquela ali que tá ali em cima, pra poder ir a prateleira em cima e a outra parte vai fixada aqui na lateral. Como ali a gente não vai botar nenhuma lateral, então a gente vai precisar fixar direto na parede. E a gente achou mais seguro colocar, assim, uma madeira parafusada na parede pra ficar bem firme e mais 2 mãos francesas na parede. Furamos a lateral onde foi colocada as madeiras para receber as prateleiras, limpamos e colocamos o móvel bem no canto. Depois trouxemos a lateral maior e essa deu bastante trabalho. Então aqui nessa parte de colocar essa lateral foi a mais complicada porque a gente fez muito milimetricamente calculado. Então aqui embaixo a gente teve que tirar a vista para ela poder encaixar bem lá no fundo da parede e lá em cima também ficou bem no limite. Então como ele é MDP, esse móvel, aqui na parte de baixo ele descascou bastante, ó. Então tudo isso aqui eu vou ter que corrigir depois com uma massinha para daí poder dar acabamento aqui e pintura. O bom é que eu já tinha deixado dessa forma, né, pra gente poder corrigir qualquer problema que tivesse. Mas é isso, daí já tá fixo, depois eu tenho que recolocar a vista, provavelmente vai ter que tirar uma lateralzinha. E daí lá em cima a gente tá agora parafusando pra poder colocar aquela madeira fixa aqui
E daí aqui vai uma prateleira, que daí vai fixar ali com as mãos francesas. E mais uma prateleira lá em cima que vai fixar também no móvel. E é isso. E aqui a gente tem um gato dentro do saco. Aqui nessa lateral a gente colocou um preguinho pra poder fixar onde ele deu a altura. E agora a gente tá parafusando. A gente vai botar uns 3 parafusos mais ou menos pra poder deixar bem firme essa aba aqui. Na prateleira de cima, nós primeiro marcamos as mãos francesas e depois parafusamos na lateral. Na outra, já vimos que era mais fácil parafusar na lateral e depois fixar as mãos francesas pela medida que realmente precisava ficar. Aqui, então, a gente já instalou as duas prateleiras, né, aqui e ali. E agora a gente tá fazendo as marcações para poder ver onde a gente vai instalar com o cabide. Então, qual é a lógica? Ó, a gente tem que deixar um espaço tanto ali no fundo quanto aqui na frente. Então, mais ou menos eu dimensionei ali o meio. E daí a gente vai fixar os dois suportezinhos aqui para conseguir passar o cabideiro e ele ficar numa distância boa, tanto na frente quanto para trás. Então a gente vai fixar dos dois lados. Isso daqui é um varão de cortina mesmo, que eu comprei. Eu achei mais fácil do que comprar o varão propriamente, porque eu teria que dividir, ele não vende em medida tão grande assim pela internet. E daí agora a gente vai fixar ele ali. Então agora nós vamos colocar as gavetas da outra lateral ali e eu vou gravar para mostrar um pouquinho para vocês. Como eu falei no início, a gente não tem muita noção assim de como faz esse processo de colocar as gavetas, mas a gente tá tentando ali mais ou menos no olhômetro ir fazendo de uma forma que dê certo, que encaixe. Aqui desse lado foi bem difícil a gente conseguir colocar porque as nossas gavetas ficaram no limite do tamanho. Então isso dificultou um pouquinho o processo, mas agora a gente já mais ou menos sabe a medida, a altura que tem que ficar, então a gente acredita que vai ser mais fácil esse outro lado. Essa parte da gaveta foi no olhômetro porque nós não sabemos instalar gavetas. Mas deu certo, entre aspas, né? Não ficou extremamente reto, mas tá funcionando. Nós colocamos a primeira gaveta com o trilho ali para entender onde precisava fixar, daí marcamos e fixamos o trilho. Quando não dava certo, nós tirávamos, analisávamos o que estava dando problema para poder corrigir. Foi no sofrimento mesmo que saiu essas gavetas, eu já estava quase desistindo e deixando só aquele quadrado ali gigante como um nicho. Mas no fim das contas, nós temos 4 gavetas funcionando mais ou menos bem. Agora é a hora da verdade, saber se a gaveta vai encaixar. Que é? Putz, estranho que eu não tô mais aqui. Parece que tá pegando alguma coisa lá atrás. Dizendo, chega. Conseguimos resolver. O problema é que tava pegando um parafusinho lá de trás. Agora, ó, ficou alinhadinho aqui uma gaveta com a outra. Agora a gente vai instalar outra gaveta. Eu não vou gravar porque vocês já entenderam a lógica, né? A gente só mais ou menos vai se guiando ali. Testa a gaveta, vê se dá certo. Não dá, a gente tira e tenta fazer de novo até a gente conseguir acertar. Agora a etapa mais importante, que é colocar o trilho da nossa cortina. Então a gente precisa saber exatamente onde colocar para ele ficar bem retinho. Na instalação do trilho, nós medimos onde ele precisava ficar para a cortina cobrir toda a frente do roupeiro, marcamos onde ficaria cada fixador, ao todo são 4, depois furamos e parafusamos esses fixadores. Eu comprei o trilho pela Shopee, vieram em 2 partes com 1 metro e nós cortamos os 2 para ficar os 2 com o mesmo tamanho e ficar tudo bem padrãozinho, bem bonitinho. Olha só, gente, daí vai aqueles negocinho fixado aqui em cima. Quase não coube. Tem tudo pra dar errado esse vídeo. Tem tudo pra dar errado? Uhum. Já deu, já. Na verdade, já estamos achando que não vai dar certo. Aí começou pelo lado. Deixa eu começar pelo lado que a gente tá com mais. Deixa a gente curioso. Na teoria ela é só uma pressão, mas ela é bem forte, essa travinha de cima. E tem que ter cuidado pra não quebrar também. Eu sei. Né, filho? Não, mas que difícil, parecia tão fácil, né? Olhava no YouTube, era facinho. Ai, cara. Foi. Tá louco? Eu vou perder pra um bagulho desse, né?
Ah, esse aqui ficou muito justo. Sabia que eu tinha cagado em uma coisa. Você não caga na entrada, caga na saída. Caralho, cara! Mas não ficou 100%. Foi? Foi. Foi. Temos um trilho! Olha, lá em cima o trilho e daí ele fecha o nosso roupeirinho. Essa parte ali eu vou pintar de rosa porque eu não gostei dele branco. E ali embaixo também e lá em cima também. Na verdade, lá em cima até ficou ok, porque ficou no teto, né? Mas ali tá me incomodando um pouco, eu acho que rosa vai ficar melhor. E daí falta finalizar essa pintura aqui e essa lateral aqui. Então tem que passar as massinhas pra depois poder fazer a pintura. Então, na hora de instalar a cortina, foi a parte mais fácil e satisfatória. Essa cortina suíça eu comprei pela Shopee, ela é simplesmente linda. Já vem com os clipes para o trilho, essa é na cor natural, tecido gaze de linho com forro. E foi a melhor escolha. Eu optei por comprar ela com 1,5 m por 2,40 m, mas ficou um pouquinho comprida, eu vou precisar fazer uma bainha para ela não ficar sujando tanto. Sem dúvida, essa cortina deu o charme todo que precisava para esse roupeiro, para ele ficar perfeito. O resultado final ficou assim, o nosso roupeiro com essa cortina lindíssima e maravilhosa. E o quarto, que antes estava assim, com essa parede branca e vazia, ficou assim, super aconchegante. O roupeiro comportou todas as nossas roupas e ficou lindo. Totalmente único e diferente de qualquer outro que poderia comprar pronto. Então esse foi o resultado final do nosso roupeiro estilo closet com cortina e trilho suíço. Ainda preciso fazer alguns acabamentos, né? Então eu tenho que recolocar aqui a vista da porta, ali embaixo também preciso fazer os acabamentos, mas ele ficou assim, gente, ficou bem espaçoso. Ó, eu já guardei todas as peças aqui dentro, então ficou lá em cima uma prateleira onde eu consigo aproveitar com algumas coisas. Aqui ficaram os cabides, né? Então aqui tem casacos de Jader, tem casacos meus. Aqui na parte de baixo também a gente colocou cabideiros menores para conseguir colocar as calças. E aqui na parte de baixo, então, ficaram as gavetas. Ficou bem legal, o espaço ficou bem útil, assim, a gente tá conseguindo armazenar bastante coisa. Tem as prateleiras ali que eu consigo colocar algumas coisas aqui dobradas também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, tenham se inspirado. Qualquer dúvida que vocês ficarem, comentem aqui pra mim que eu consigo responder a vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar tudo que a gente coloca por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de algo que vocês gostariam de ver, não deixem de compartilhar com nós. Se tu gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixar o teu like, porque é muito importante para o crescimento do canal, assim a gente entende que o conteúdo que estamos fazendo é relevante e faz sentido para vocês. Então um beijo, até o próximo vídeo.